Bem, agora iniciou a gravação, a gente vai falar sobre o tema ligação gênica, né? Esse tema, ele está tendo uma nova significação nos dias de hoje. Esse tema, ele foi inicialmente descoberto, né? Esse fenômeno da ligação gênica há quase 100 anos atrás, e depois da elaboração das técnicas de genômica, né, de mapeamento físico de quais são, né, as bases nitrogenadas que realmente compõem o DNA, né, de um indivíduo, houve um novo significado de que agora a gente tem o poder de, através do conhecimento da ligação gênica, estabelecer métodos de seleção dos animais com uma potencialidade no ganho genético muito maior do que a gente tinha há anos atrás, né? Então, com o marco do sequenciamento do genoma das principais espécies, né? Então, a gente já tem genoma sequenciado de bovinos, ovinos, caprinos, aves, né? A galinha doméstica, de cães, de equinos. Então, existe uma grande diversidade de material, né, para se trabalhar, né? E a ligação gênica, ela vai exercer um papel muito importante a partir da década de 2010, né, essa década que nós estamos finalizando agora, quando se estabeleceu o princípio da seleção genômica ampla. Então, o princípio norteador da seleção genômica seria que existe uma sequência de DNA que ela é visível através do sequenciamento, né? Algumas bases nitrogenadas que são diferentes entre animais, e essas bases nitrogenadas ou elas são representantes de mudanças no gene, né? Ou seja, a diferença entre um gene e outro entre os animais, ou elas são o que a gente chama de marcador genético, ou seja, elas estão é, em uma posição em que existe ligação gênica com um gene de interesse para a seleção de uma característica. E não só na parte de seleção genética e melhoramento animal, mas também na parte da saúde humana, né, na parte da medicina, em que é possível hoje, ao menos experimentalmente, né, na prática ainda um tanto quanto limitado o uso dessa metodologia, você pegar o material biológico de uma pessoa e, através de um scanner, né, da observação de algumas marcas genéticas, né, estabelecer o risco que uma pessoa tem de desenvolver uma determinada doença. Então, apesar da gente trabalhar aqui na aula de hoje apenas com princípios teóricos e uma aplicação um tanto quanto mais mendeliana, né, mais prática de cruzamentos entre os animais, a gente vai ter que o conhecimento dessa parte de ligação gênica é fundamental para a gente estabelecer o conhecimento da seleção genômica ampla e para estabelecer o score de riscos poligênicos também em humanos, né, e em outras espécies, né? Então, é uma metodologia de grande valia dentro da parte da genética. Então, nós temos que, para os mamíferos, a gente tem cerca de 22 mil genes em cada célula do indivíduo. Esse número é variável de espécie para espécie, né? Ele pode variar entre 20 mil e 25 mil, né? E é um número um tanto quanto incerto ainda, né? Só para vocês terem uma ideia,
20 anos atrás, antes da finalização do projeto Genoma Humano, acreditava-se que o ser humano e os outros mamíferos, eles tinham cerca de 100 mil genes. Então, a gente tem uma redução para um quarto ou um quinto do número que originalmente se acreditava, né? E aí agora esse número varia, sobe um pouco mais, um pouco menos, dependendo da conceituação e da observação da funcionalidade dos genes, né? Mas o fato ele é nessa base aí de 20 a 25 mil, né? Nem todos estão anotados quanto à sua funcionalidade, né? Muitos poucos estão anotados, mas a gente tem essa dimensão de 20 a 25 mil genes. Porém, há poucos cromossomos. Então, se você pensar num bovino que tem 30 cromossomos, ou no ser humano que tem 23 cromossomos, você espalhar 20 mil, 20, 25 mil genes dentro de um número limitado entre 20 a 40 cromossomos, né, que é o número razoável aí entre as espécies domésticas, você está falando em torno uma média, né, entre os cromossomos de 1.000 genes por cada cromossomo. Não tem como encaixar os 20 mil genes num cromossomo só. Então, os genes estão espalhados desde o primeiro par de cromossomos até o último, né, de cromossomos autossomais e inclusive nos cromossomos sexuais, né? Pode ser que a gente não conheça a sua funcionalidade, mas eles estão lá. Então, é de se esperar que haja vários locos gênicos em um único cromossomo. Então, pela aritmética aí, colocando que todos os cromossomos são de mesmo tamanho e têm o mesmo número de gene, a gente teria uma média de 800 até 1.000 e poucos genes por cromossomo. Se os cromossomos fossem herdados inteiros, todos os locos seriam carregados juntos. Então, a gente tem uma ilustração aí, na esquerda, uma cor bege, um pouco mais clara, e na direita, um cromossomo marrom. Então, na esquerda, nós teríamos somente homozigotos, então teríamos Azão e Bezão, e na direita, nós teríamos eu falei homozigotos, mas na verdade eu queria dizer dominantes, né? Os alelos dominantes. E à direita, os alelos recessivos. Então, no processo de meiose, a gente teria que ou herdava-se azão-bezão, ou herdava-se azinho-bezinho via gametogênese, certo? Então, o resultado desse processo seria que os genes A e B estariam ligados. E essa é a definição de ligação gênica. A ligação gênica ocorre quando genes, locos gênicos, se encontram em um mesmo cromossomo, certo? Então, se eles estão na mesma dupla hélice de DNA, né, no mesmo filamento, né, mesma molécula, melhor dizendo, de DNA, né, no mesmo cromossomo, eles estão em ligação gênica. Tudo bem? Então, já tinha ressaltado no início, mas reforçando, a importância da ligação gênica é identificar genótipos complexos, investigando interações. Então, você tem, por exemplo, se um gene que causa uma característica positiva, como maior crescimento dos animais, e na mesma molécula de DNA, ao lado dele, a gente tem um gene, né, um loco gênico, em que tem um gene que causa uma doença, então toda vez que você herdar um, vem o outro associado a ele. Então, a ligação gênica é uma fonte de correlação genética. Ou seja, quando você tem uma outra característica, uma segunda característica vem associada por estar na mesma molécula de DNA, certo?
Então, ele causa uma tendência de que os animais mais provavelmente terão essas duas características juntas, ok? Então é só um exemplo. Isso aí não é aplicar, não é só uma suposição, não é um exemplo da prática, beleza? A outra função é descobrir a estrutura e função gênica. Então, mesmo antes do mapeamento genômico completo das espécies, né, que iniciou no início dos anos 2000, já era possível fazer mapeamento genético. Então, localizar onde os genes estavam, em que cromossomos estavam, por meio de cruzamentos, né? A gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje, mas isso já era possível já 30, 40, 50 anos antes do mapeamento genético, né, completo por sequenciamento do genoma, né? E por último, o que eu citei, né, que seria investigar e utilizar marcadores moleculares para facilitar o processo de seleção e de identificação de paternidade. Então, seria uma aplicação possível também do uso da ligação gênica. O arranjo de genes em cromossomos pode ser representado em um mapa cromossômico, mostrando as posições dos genes, chamadas de locus, e distâncias entre eles. Certo? A gente vai ver que existe uma maneira de fazer uma associação entre o resultado de cruzamento e a distância física entre os genes. E isso até certo ponto, bem confiável, bem acurado, né? Os mapas cromossômicos podem ser construídos de duas maneiras. Um é esse exemplo que a gente colocou inicialmente, né, que seria o mapa de recombinação, que seria baseado nas taxas de recombinação observadas em cruzamentos, né? E o outro seria o mapa físico baseado em sequências de DNA, certo? Então a gente vê que esses mapas físicos só evoluíram de maneira grandiosa mesmo de uns 15 anos, 10 anos para cá. E os mapas de recombinação já existem há muitos anos antes deles. Ou seja, ambos têm a sua participação. Sem os mapas de recombinação, os mapas físicos seriam muito mais difíceis, né? E a gente tem que muito do que se descobriu nos mapas de recombinação foi usado na prática e é usado até hoje, né? E que contribuiu para a montagem dos mapas físicos da mesma maneira. Ok, então a gente tem um caso, primeiro caso seria a ausência de ligação. Seriam locos que são localizados em cromossomos diferentes e que não estão ligados, o que significa que se segregam na meiose. Ou seja, eles vão ter uma distribuição como se estivessem na segunda lei de Mendel, né? Então, é o oposto da definição de ligação gênica. Se a definição de ligação gênica era o fato de dois locos estarem em um mesmo cromossomo, agora a gente está falando do oposto, de locos estarem em cromossomos distintos. Então, temos aqui um caso, né? Primeiro, nós vemos à esquerda, né, um exemplo do gene A, né, que está nesse loco aqui, né, no início do cromossomo. Vamos marcar aqui, né? Então, loco, né, seria o local onde ele está colocado. Então, vamos chamar esse cromossomo de cromossomo número 1 e esse cromossomo aqui de cromossomo número 2. Certo? E vocês podem verificar que essa localização dele é a mesma nos homólogos, ou seja, azão
é um alelo de azinho. Eles são o mesmo gene. Azão e azinho são alelos, são formas alternativas desse gene. E na mesma forma, no cromossomo 2, o cromossomo 2 tem dois homólogos, certo? Em um dos homólogos, nós temos Bzão e no outro Bzinho. Então, Bzão e Bzinho são alelos de um mesmo gene. Então, o que ocorre normalmente quando a gente fala do estudo da segunda lei de Mendel, que seria lá a cor da ervilha versus o formato da ervilha. A cor da ervilha ela pode ser amarela ou verde, e o formato da ervilha pode ser lisa ou rugosa. Então, a cor da ervilha poderia estar no primeiro cromossomo, no primeiro par de homólogos, e o formato da ervilha poderia estar no segundo par de homólogos, tranquilamente. Né? Assim como exemplo que eu coloquei na aula de epistasia, né? Uma aula que ficou gravada, que seria a cor de pelagem do suíno, que poderia ser preto ou vermelho, que está num loco, né? E num outro loco, possivelmente em outro cromossomo, a presença ou ausência de faixas, né? Na sua pelagem. Né? São dois genes que a gente chama deles serem independentes, certo? Então, quando os genes não estão ligados, quando há ausência de ligação, nós temos que os genes são independentes. E se eles são independentes, probabilisticamente, a gente cai naquela situação da regra da multiplicação, a regra do E. Então, se eu quero saber qual a probabilidade de ter num gameta azão e bezão, eu vou ter que é 50% de ter azão, de um genótipo heterozigoto, né, azão-azinho, vezes os 50% de ter um bezão vindo de um heterozigoto bezão-bezinho. Então, seria entre os possíveis gametas formados aqui, a gente teria 1/4 de probabilidade de ocorrer esse resultado. Então, é isso que a gente vai ver. Né? Azão tem 50% de chance de sair desse indivíduo como gameta, e bezão 50%. Numa outra forma, podemos formar azão com bezinho. Podemos formar azinho com bezão. E, por último, azinho com bezinho. Ou seja, das 4 formas possíveis, a gente tem 1/4 de termos azão-bezão, 1/4 de termos azão-bezinho, 1/4 de termos azinho-bezão e 1/4 de termos azinho-bezinho, certo? Então, estas probabilidades, elas estão baseadas na multiplicação das probabilidades iniciais, o que revela independência, são eventos independentes. E se são eventos independentes, isso revela que não há ligação gênica. Ok? Ausência de ligação gênica. Por outro lado, a gente pode ter o que a gente chama de ligação completa, que seria o caso em que, obrigatoriamente, 2 genes são herdados conjuntamente. Neste caso, sempre que houver um gene, o outro estará ligado junto. Então, neste caso, os genes estão, além de estarem no mesmo cromossomo, eles estão numa posição em que, obrigatoriamente, quando temos um, vamos receber também o outro. Vamos ilustrar essa situação aqui graficamente. Seria o caso de nós termos só um par de cromossomos, só um par de homólogos. E, neste caso aqui, azão e bezão estão muito próximos um do outro. E azinho e bezinho também, porque estão nos mesmos locos de azão e de bezão, né? Azinho está no mesmo loco, no mesmo local gênico do azão,
e Bzinho está no mesmo loco de Bzão, certo? Então a gente só tem uma possibilidade de formação de gameta, né? Na verdade, duas, perdão, de gameta, né? Mas só um cenário. Azão, ou você recebe azão com bezão, ou recebe azinho com bezinho. A esse fenômeno nós denominamos ligação completa, certo? Então nós temos dois extremos. Um se chama ausência de ligação e outro se chama ligação completa. No caso da ausência de ligação, nós temos 4 resultados e os genes A e B são completamente independentes. E, no segundo caso, que é o ilustrado aqui, a gente tem somente 2 resultados e A e B são completamente dependentes. Então, é o cenário oposto, certo? Mas na vida real vai acontecer o que a gente chama de intermediário, que não é nem a, a ligação completa, nem a ausência de ligação. A gente vai ter algo no meio, né, do caminho entre os dois. E o quão perto da ausência de ligação ou quão perto da ligação completa vai determinar como é o relacionamento, né, da herança, a relação da herança desses dois alelos, né? E como se faz esse diagnóstico para dizer se a ligação é completa, se é uma ligação incompleta, né, é uma ausência de ligação, ou se está em algum ponto no meio do caminho entre os dois. O que é feito é o que nós chamamos de mapas de recombinação, né? E esses mapas de recombinação são formados normalmente com 2 ou 3 genes por vez, com o uso do método chamado de análise de ligação. Então, quando se diz que 2 genes estão ligados, significa que os locos desses genes estão no mesmo cromossomo e que os alelos deste estão fisicamente unidos, ligados pelo DNA entre eles, certo? Lembrando que a ligação completa é apenas um caso específico da ligação gênica, certo? Então pode ter uma ligação parcial que não necessariamente vai implicar que toda vez que eu tenha azão, eu tenha um bezão, ou vice-versa. Né? O azinho com bezinho, ou etc. Qualquer outra combinação. E, na prática, né, no início do século XX, Bateson e Punnett, fazendo um cruzamento de híbrido em F1 e F2, repararam que a proporção se distanciava daquela esperada, que é de 9331. Se vocês lembrarem lá das aulas de segunda lei de Mendel, né, e também das aulas da parte de epistasia e interação gênica, vocês vão lembrar que o 9331 se refere, o 9, a termos o fenótipo dominante nas duas características, o 3, dominante numa característica e recessivo na outra, né, o fenótipo, o outro 3, recessivo na primeira característica e dominante o fenótipo na segunda característica, e o 1 seria o fenótipo recessivo nas duas características, né? Então seria azão traço, bezão traço, 9. Azão traço, bezinho, bezinho, 3. Azinho, azinho, bezão traço, 3. E azinho, azinho, bezinho, bezinho, 1. Notaram também que certas combinações de genótipos eram mais frequentes que outras, porém não formularam nenhuma hipótese a respeito. Então, se vocês puxarem pela memória aí quem era Bateson e quem era Punnett, né? Bateson foi o redescobridor, né, e o grande responsável lá
em 1901, de trazer as leis de Mendel para conhecimento amplo da comunidade científica. Então, ele inventou as palavras genótipo, fenótipo, alelo, e ele também descobriu a interação gênica lá nas cristas das galinhas, né? Crista do tipo nós, crista do tipo ervilha, crista do tipo simples, crista do tipo rosa, foi ele que descobriu. E Punnett, vocês lembram também das aulas que foi o responsável por fazer aquele diagrama, aquele quadro, para fazer entendimento melhor das leis de Mendel em termos de probabilidade, né? Mais tarde, Thomas Morgan encontrou resultados similares trabalhando com Drosophila melanogaster, né? A Drosophila é essa mosquinha aí que está ilustrada, né? Também chamada de mosca das frutas, que é um animal que tem uma facilidade de cria muito boa, por causa da facilidade, né, do curso da alimentação, ciclo de vida rápido e também por apresentar fenótipos mais diversos possíveis, né, em termos de coloração, número de patas, né? A gente até citou o exemplo lá na aula de expressão gênica, né, sobre o gene Antennapidia, né, que poderia usar um segmento do embrião e transplantar para outro segmento e, por exemplo, desenvolvimento de pernas no segmento da cabeça da mosca, né? A gente viu que isso foi descoberto recentemente, mas desde início do século XX, a gente tem o uso da drosófila como animal modelo em genética para a gente estudar o fenômeno da herança. E a hipótese de Morgan se desenvolveu no estudo da herança de duas características bem marcantes na drosófila. Ele tinha uma linhagem que tinha olhos púrpura e esse olhos púrpura seria o tipo mutante, né? Porque o normal é aquele da imagem dos olhos de cor vermelha. E tínhamos outra característica que era definida por outro gene, que é o comprimento da asa. O comprimento da asa sendo curtinho, vestigial, era o mutante. O normal da mosca é ter asa normal e voar, né? Então, os tipos selvagem são dominantes em relação aos mutantes. Ou seja, olhos do tipo vermelho são dominantes sobre o púrpura e a asa normal é dominante sobre a asa vestigial. Né? E Morgan fez cruzamentos para obter de híbridos e, em seguida, fez cruzamentos teste. Então, o que Morgan fez, na verdade, foi cruzar aqui do lado esquerdo, né? O PR é de púrpura, né? O que está com um sinal de mais é o tipo selvagem, e o que está com um sinal, sem o sinal de mais, é o tipo mutante. Então, aqui é uma mosca púrpura com asa vestigial, certo? Então, esse é o bloco de genótipos, né? Então, a mosca tinha olhos púrpura e asas vestigiais. Ela era duplo mutante, ela era mutante para as duas características. E ele cruzou com moscas que eram normais, duplo normal, né? Duplo selvagem. Qual é o duplo selvagem? Duplo selvagem é olhos vermelhos, asa de comprimento normal. E aí a gente tem os gametas. O gameta produzido aqui pela de olhos púrpura e vestigial seria PR recessivo, VG recessivo. E pelos de olhos e asas normais, PR mais VG mais, que são os dominantes. Então, a gente tem na F1 PR mais PR, VG mais VG. São dupla heterozigotos, heterozigoto para as duas características,
mas elas eram normais, certo? Ou seja, são moscas que apresentam olhos vermelhos e asas de comprimento normal, porém são carreadoras, né, carregam os alelos recessivos, tanto para a formação de olhos púrpura, quanto para a formação de asas vestigiais. E aí, né, assunto da aula da semana passada, eles fizeram um cruzamento teste, em que pegamos um indivíduo fêmea dessa linhagem, né, desse F1, e colocamos um macho testador que era duplo recessivo, né? Lembrando da semana passada, a questão, né, o cruzamento teste é sempre feito entre um heterozigoto e um homozigoto recessivo, o que significa que espera-se na progênie que nós tenhamos metade dos indivíduos, né, desse cruzamento teste com olhos vermelhos e outra metade com olhos púrpura. Assim como nós tenhamos dentro dessa linhagem, né, também nesse resultado do cruzamento teste, com esse indivíduo F1 heterozigoto, metade dos indivíduos com asa de comprimento normal e metade com os olhos de cor púrpura. Então, passando aqui para representando, vou trocar aqui a apresentação para colocar uma apresentação de tela inteira para verificar esquematicamente aqui. Nós temos que a representação aqui seria PR, opa, vamos colocar aqui, PR mais barra PR cruzada, vamos colocar o VG, né? Também da mesmo jeito aqui, né? Agora coloca a caneta, VG mais barra VG. Normalmente a gente põe essa barra representando que são homólogos, né? Eles estão no mesmo par de alelos, né? E esse indivíduo era cruzado com um indivíduo testador. E o testador é duplo recessivo, né? PR, que VG para para as asas, né? Então, seria um indivíduo que é duplo recessivo sendo formado. Então, o que a gente espera? Primeiro, se a gente tivesse desse cruzamento aqui, os gametas formados por esse segundo indivíduo aqui seriam PR, VG. E os gametas formados aqui poderiam ser PR mais VG mais PR mais VG, recessivo, né, o VG. Um terceiro aqui, vou colocar uma vírgula aqui, PR, recessivo, VG, dominante. E, por último, PR, recessivo, VG, dominante. Certo? E daí a gente tem o seguinte caso. Se PR está completamente ligado a VG, então nós teríamos só dois resultados de gametas, né? PR mais VG mais e PR VG. Por outro lado, se houvesse ausência de ligação, nós teríamos esses quatro resultados e cada um dos resultados daria um quarto de cada um, né? Então,
o esperado aqui, se a segunda lei de Mendel fosse realmente obedecida, né, digamos assim, seria 1/4 de indivíduos normal, vamos colocar NN, 1/4 de indivíduos normais vestigial, 1/4 de indivíduos que são de olhos púrpura e asas normais, e 1/4 de indivíduos que são de olhos, perdão, púrpura, vou só botar um aqui, e olhos, asas vestigiais. Beleza? Isso se os genes são independentes. Quando Morgan teve o cruzamento, ele obteve uma surpresa. O que era para ser 25% para cada um, resultou em um número bem diferente da igualdade, né? Então, o uso de cruzamento teste é importante, pois o parental testador carrega apenas os genes recessivos. Logo, toda a diferença de fenótipos na prole se deve apenas aos genes herdados do parental heterozigoto. Então, no caso dele, ele observou esse resultado. Beleza? Lembram-se do teste de Q²? Vamos fazer um teste de Q² aqui? Né? Teste de Q², nós vamos ter, vamos dizer aqui, normal, vestigial, púrpura, normal e púrpura vestigial. Vamos traçar um quadro em que nós vamos colocar os observados. E aqui, por último, o total. Né? Qual é o número observado para normal? 1, 3, 3, 9. Qual é o número esperado aqui para púrpura e vestigial? 1195. Está aqui embaixo. Eu só inverti o lugar. Né? Qual é o esperado para normal vestigial? 151. Qual é o número esperado para púrpura e asa normal? 154. Certo? Vocês têm alguma dúvida até então? Vocês querem esclarecer alguma coisa aqui? Estou indo rápido demais. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever no chat quando preciso, viu? Então, isso tudo nos soma 2.839. 2.839. E o que é o meu valor esperado? Meu valor esperado é o baseado na segunda lei de Mendel. Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, eu teria os mesmos 2.839, porém, em 4 categorias exatamente iguais. Então, o total aqui também seria 2.839, e os nossos valores esperados seriam 709,35. Perdão, 75. 709,75, 709,75, 709,75. De cara, a gente já vê algumas coisas bem marcantes, como, por exemplo, que esse número é muito mais alto, esse número é muito mais alto, e que esses números aqui do meio são muito mais baixos. Então, a gente tem uma tendência de que, em relação ao esperado, existem 2 grupos. Um grupo
que prevalece com um número maior do que o esperado e outro grupo com um número bem menor do que o esperado. Né? O primeiro grupo tem mais do que tem quase o dobro do esperado. E o outro tem muito menos que a metade do esperado, certo? Seguindo aqui com as nossas contas, né, nós vamos fazer agora o desvio, que seria O menos E. Né? Só fazendo uma revisão para vocês de que quadrado? 709,75 dá 629,25. 709,75, opa, perdão, 151 ponto, menos 709,75, 558, né, menos 558,75. 154 menos 709,75, menos 55,75. E por último, 1.195 menos 709,75, 408,25. Positivo. Né? Dos desvios aqui, o somatório dos desvios tem que dar 0. Vamos verificar. 629,25 menos 558,75 menos 555,75 mais 408, opa, eu errei alguma conta aqui. Vamos ver qual conta que eu errei. 1,339 menos 709,75, 629,25. Correto. 151 menos 709,75, menos 558,75. 154 menos 709,75, 555,75. E 1.195 menos 709,75. Exato. Foi justo no último aqui, 485,25. Certo? Se eu resgatar aqui o histórico aqui das minhas contas, tinha dado, né, o 1.195, os últimos aqui, né, que eu tinha feito a soma, né, 1.339 menos 709, ok. Ixi, não está aqui no histórico, não. Vou fazer de novo. 629,25 mais menos, né, 558,75 menos 555,75 mais 485,25 dá... Eita, apertei um botão errado aqui. Agora sim, 0. Então, resultado final dos desvios, 0. Agora, o Q quadrado seria o observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Continha difícil, mas vamos lá. 629,25 ao quadrado dividido por 709,75. Vamos arredondar aqui para 557,88. 558,75 ao quadrado dividido por 709,75, 439,88, também arredondado. 555,75 ao quadrado divididos por 709,75, 435,16. Arredondando, né? 485,25 ao quadrado divididos por 709,75,
431,76. Opa, perdão. E essa conta gigantesca aqui vai dar 439,88 mais 435,16 mais 331,76. 1.000, então, o valor de Qi quadrado calculado é igual a 1.764,68. O que significa isso na prática? Vocês vão comparar isso com uma tabela com 3 graus de liberdade e vão descobrir que esse valor se distancia muitíssimo de zero. O que significa que nós rejeitamos a hipótese de que esse resultado de cruzamento seja advindo de um controle genético que seja relacionado à segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel não se aplica. Os genes não são independentes. Certo? Então, provamos matematicamente, né? Essa prova serve também para outros cálculos, outras necessidades de comprovação em genética, mas aqui a gente comprovou matematicamente, estatisticamente, que esse resultado não pode ter vindo de uma relação da segunda lei de Mendel. Então, como os valores esperados de acordo com Mendel seriam igualitários, 1 para 1 para 1 para 1, logo há uma grande distância dos valores, indicando que os genes estavam associados, ou seja, não são independentes, eles são dependentes. Ou então, em outras palavras, ligados. Outra abordagem seria considerar a porcentagem de recombinantes na progênie. Por definição, os recombinantes seriam PR mais junto com VG e PR junto com VG+, pois claramente são genótipos de entrada que formaram o genótipo de F1, vindo dos... então, eles não são, na verdade, né? O que a gente quer dizer com genótipo de entrada? O genótipo de entrada são PRVG, recessivo, e PR mais VG+. Ou seja, se esse gameta veio de um indivíduo homozigoto PR, VG, VG, né? E o outro veio de um dominante PR+, VG+, VG+, então a gente chama esses gametas aqui, PR+, VG+, aqui, de gametas parentais. Então, esses gametas aqui são chamados de gametas parentais. Certo? Porque eles vieram sem alteração igual aos gametas do pai da F1. E o que não é parental, né, que não é equivalente ao genótipo de entrada, a gente chama de recombinante. Então, se a fórmula original era PRVG num dos pais e a outra era PR mais VG mais no outro, ter PR mais e VG, ela é uma recombinação. Veio um daqui e outro daqui. E do outro lado, PR VG mais seria um daqui e outro daqui. Então, são recombinantes. Então, podemos notar que os tipos recombinantes são aproximadamente de igual frequência. Voltando lá, esses seriam os tipos recombinantes e estes aqui seriam os tipos parentais. Verifiquem que é exatamente o mesmo de entrada dos gametas dos pais da F1. E os que são diferentes e que estão em menor frequência, em menor número, são chamados de recombinantes.
Se a gente pegar uma calculadora, vai notar que eles são 151 mais 154, 305, de um total de 2.809, o que nos dá 10,85%. Tem algum erro aqui de conta? Assim, não são 2.809, e sim 2.839. Então, por isso que a conta deu ligeiramente diferente. 305 dividido por 2.839. 10,7% aproximadamente. Ou seja, essa proporção, essa porcentagem de recombinantes em relação ao total, ela revela qual é a taxa de recombinação inicialmente, e essa taxa de recombinação vai revelar também a distância entre os genes. Então, podemos deduzir que estes genes estão ligados em um mesmo cromossomo, certo? Então, eles têm uma associação, porque você tem uma tendência estatística que mostra que eles não são independentes. Se eles não são independentes, eles são ligados. E também que as combinações parentais estão na maioria das progenes. Quais são as combinações parentais? PR mais VG mais e PRVG. No dihíbrido, a conformação alélica deve ser a seguinte, ou seja, se a gente considerar que cada uma dessas barras aqui é um cromossomo homólogo, a gente vai ter que um cromossomo veio de um parental e outro cromossomo veio de outro parental. E por isso a gente chama essa posição em que temos dominante com dominante na mesma fita e recessivo com recessivo no outro homólogo de posição cis. E quando ocorre de maneira diferente, ou seja, dominante com recessivo num cromossomo e recessivo com dominante no outro cromossomo, a gente teria a posição chamada de trans. Certo? Ok. Então, uma ilustração do que aconteceu. Temos a linhagem pura de olhos púrpura com asas vestigiais, que seria essa aqui, e a outra linhagem que seria do tipo selvagem, olhos vermelhos com asas de comprimento normal. Ao formar gametas, uma dessas duas fitas foi passada para cá, uma dessas duas fitas foi passada para cá, e na junção nós temos esse aqui, em que só recessivos de um lado, só dominantes do outro, né? O que a gente chama de posição cis. O segundo teste que Morgan fez para comprovar isso aí foi a utilização de parentais homozigotos para um gene e heterozigotos para o outro. Dessa seguinte forma, ao invés dele usar só selvagens de um lado e só mutantes do outro, ele resolveu misturar. Ele pegou moscas que são PR+, olhos vermelhos. E VG, asas vestigiais. PR, olhos púrpura. E VG, perdão, asas normais. Então, ele resolveu misturar. Será que vai dar o mesmo resultado? Então, os gametas parentais agora são diferentes. E a configuração do cromossomo aqui, né? Eu quis fazer uma coisa, fiz outra. A configuração do cromossomo seria um cromossomo que seria PR mais e PR, né? Ou PR mais VG, e o outro que seria PR, aqui na verdade também eu escrevi no lugar errado. Então vamos refazer aqui. Quis apontar de um lado, apontei de outro.
Então, vamos lá. Opa, caneta, por favor. Beleza. Então, esse aqui seria um cromossomo. PR mais VG no outro logo. E o outro cromossomo seria PR recessivo, VG dominante. Com essa conformação, nós temos a conformação do tipo trans. E quando nós temos essa conformação, ao observar o resultado do cruzamento, o cruzamento vai dar inverso. Ou seja, essas conformações que no outro cruzamento eram maioria, agora são minoria. E essa aqui, que no cruzamento anterior eram minoria, agora são maioria. Por quê? Porque a tendência é de que os gametas que ocorrem com maior frequência, eles são idênticos ao de origem parental. Então, esse aqui seria do tipo parental. E agora, esses aqui que são dominante, dominante, recessivo, recessivo, só se formariam através de recombinação. Então, esses aqui são recombinantes. Ok? Então, aqui justificada a presença da conformação do tipo trans. E se a gente fizer a matemática desses resultados aqui, a gente vai chegar numa conclusão bem parecida. 157 mais 146 são 303. 303 dividido por 2.335 vai dar em torno de 12,9%. Ou seja, a gente tem que a localização, né, a taxa de recombinação, neste caso, estaria aí entre 10,7% e 12, 13%. Certo? Então, está oscilando nessa faixa aí. Por que esse resultado deu ligeiramente diferente? Questão de amostragem. Né? Como a gente tem uma amostra de tamanho finito, ela está sujeita a erros aí de falta de coleta ou então erros estatísticos mesmo relacionados à amostragem. Né? Ela seria ideal se o número de animais analisados fosse maior. Interpretação. Temos os seguintes padrões. Duas classes igualmente frequentes de não recombinantes, também chamada de parentais, que são maiores que 50% da prole, da progênie. E duas classes igualmente frequentes recombinantes, que têm menos do que 50% do total da prole. Né? E de onde vieram esses recombinantes? A hipótese da ligação de genes explica por que combinações alélicas de gerações parentais permanecem unidos. Morgan sugeriu que, durante o pareamento de homólogos da meiose, os cromossomos ocasionalmente se quebravam e trocavam partes entre si, num processo denominado de crossing over. Então, Morgan previu a existência do crossing over através de resultados matemáticos aqui do seu experimento. Então, ele disse que existem dois tipos de gametas. Os gametas que vêm sem alteração nenhuma do crossing over, eles são chamados de gametas parentais, ou seja, eles conservam a mesma conformação. E os gametas que ocorrem através de recombinação, eles vão ser diferentes, porque eles podem vir de uma associação do início de início do segmento cromossômico com o fim do segmento cromossômico de outro. Ou o contrário, né? O início do segundo com o fim do primeiro. E assim resultam em cromossomos em crossing over, né? Cromossomos cruzados, digamos assim. E
foi localizado que no meio, na meiose, né, quando os cromossomos homólogos se pareiam, uma estrutura em formato de cruz é observada. E essa estrutura é chamada de quiasma, formada por duas cromátides não irmãs, certo? Ou seja, cromátides de cromossomos homólogos. E reparem que essa tendência aqui, ela já foi destacada pela gente lá quando a gente falou lá das primeiras fases da prófase meiótica, né? Lembram-se do zigóteno e do paquíteno, né? Diplóteno, que eram as fases em que se formava esse complexo sinaptotêmico e que era observado o quiasma. E daí a gente tem que a frequência de recombinantes ela é produzida pelo crossing over. E que quanto mais distantes fisicamente os locos gênicos, né, eram, maior é a probabilidade de que ocorra crossing over. E, consequentemente, maior proporção de produtos recombinantes. Ou seja, a lógica é genes muito locos gênicos, muito localizados, muito próximos entre si, têm baixa taxa de ocorrência de crossing over. Locos gênicos que estão distantes entre si apresentam maior taxa de crossing over. Logo, a proporção de recombinantes é uma pista da distância separando os dois locos gênicos em um mapa gênico. Como mostrado no experimento de Morgan, a frequência de recombinantes é significativamente menor que 50%. A gente até comprovou com o teste de Q², né? E a frequência de recombinantes varia entre 0 e 50%, dependendo da proximidade entre os locos. Ou seja, a quantidade máxima de recombinantes é 50%, como previsto na lei de Mendel, né, na segunda lei de Mendel. Quanto mais distantes eles estiverem, mais próximos de 50%. Então, a gente tem vamos colocar em forma de uma ilustração aqui, que a gente poderia ter locos que são exatamente no mesmo ponto e que a ocorrência de recombinantes seja igual a 0% e a de parentais seja de 100%. Então, isso aqui seria um caso de ligação completa. E teria um caso também em que os genes estariam tão distantes que a taxa de recombinação seria de 50%. Né? A taxa de recombinante seria de 50%, na verdade. E o número de parentais na progênie, né, de gametas parentais, seria também de 50%. Então, isso aqui estaria próximo a um valor de ausência de de ausência de ligação. Só que aí a gente tem um contrassenso. É possível que a gente tenha esse valor aqui idêntico à ausência de ligação no resultado do cruzamento, mas que os genes estejam ligados. Ou seja, ocorreu tanto crossing over, o crossing over aconteceu em 100% das moléculas, né, das cromátides não irmãs que se parearam na meiose. E se eles ocorreram em 100%, o número de recombinantes é de 50%. E aí teríamos esse resultado em dois casos. Primeiro, esse resultado de recombinante igual a 50% e parental
igual a 50%, eles estariam presentes quando os locos gênicos estão no mesmo cromossomo, ou seja, ligados, mas muito distantes. Ou se eles estiverem, né, em... Eu fiz uma besteira aqui, não vocês nem viram, né? Opa. Aqui, na verdade, é o recessivo, né? Umzinho, doisinho. Ou eles estão em genes, em cromossomos distintos. Ou seja, não ligados. Então, podemos ter esse número de 50% de recombinantes em dois casos: genes ligados distantes ou genes não ligados, como a gente viu no início da aula de hoje. Ok? Então, frequências de recombinantes variam entre 0 e 50, dependendo da proximidade entre os locos, e quanto mais distantes, o valor vai se aproximando a 50%. Logo, com maiores valores de recombinação desses níveis, não é possível distinguir quando os genes estão ligados ou quando eles estão em cromossomos diferentes, né? Então, tanto esse quanto esse caso são possíveis. Aqui nós temos o primeiro caso de ligação ausente, né? Ausência de ligação aqui, ausência de crossing over aqui, em que, se não houver crossing over, nós vamos ter somente gametas parentais, certo? Seria o caso de ligação total, né? Seria o caso que a gente mostrou nesse desenhozinho aqui, né? Opa. Sim, ligação completa aqui, né? Ligação total entre os dois locos, né? Então, teríamos aqui Azão, Bzão, praticamente ligado com Azinho e Bzinho, né? E com isso, 100% dos gametas são idênticos ao parental. E com o crossing over entre os genes, nós vamos ter duas classes. Uma classe chamada parental e outra classe chamada recombinante. Se a taxa de crossing over for 0%, dá isso aqui. Se a taxa de crossing over for 100%, nós teremos 50% de recombinantes. E se a taxa de recombinantes for algo entre 0 e 100%, nós vamos ter números variáveis de recombinantes. No caso em que nós temos 10% do total de descendentes vindos de gametas recombinantes, significa que o crossing over aconteceu em 20% das cromátides não irmãs. Certo? E daí, Sturtevant, né, que foi orientado de Morgan, logo depois do trabalho de Morgan, né, ele desenvolveu uma unidade de medida para distâncias gênicas, baseado na taxa de recombinação. Cada 1% de recombinantes equivale a uma unidade de mapa, né? E essa unidade de mapa foi batizada depois como Centimorgan, em homenagem a Morgan, certo? Então, um Morgan seria 0,01% de recombinantes, né? Então, um centimorgan, né, ou uma unidade de mapa, seria, perdão, né, aí no caso, multiplicado por 100. Um Morgan seria 100 unidades de mapa, né? E um centimorgan seria 1% de recombinantes. Fisicamente,
Isso é equivalente a 1 milhão de pares de bases, ou seja, 1 milhão de letras na sequência de DNA, certo? E essa equivalência é muito boa, até a casa aí dos 30, 40%, certo? Então, se a gente botar aqui, ó, uns 30%, a gente vai ter, né, acima dos 30%, ela já não é tão útil. Então, perto dos 30%, uma unidade de mapa é igual a 1 milhão de bases nitrogenadas do DNA, 1 milhão de pares de bases no DNA. Então, com uma taxa de 10,7% de recombinação, a gente teria 10,7 centimorgans de distância entre esses dois genes. Ou, em termos de distância física, cerca de entre 10 e 11 milhões de nucleotídeos de distância, de pares de base de distância. Ok? Então era isso, pessoal. A aula, apesar do tema ser um pouco mais complexo, a gente acaba apresentando ela de forma mais curta e a gente vai passar também uma lista de exercício mais curta, mais direta. Então, eu estou preparando a lista de exercício aqui para possível entrega hoje à tarde, com 4, 5 questões somente, para aliviar, né, porque já temos bastante trabalho aí nas outras semanas, né? Então, tiveram alguma dúvida, alguma questão? Bom, eu particularmente acho esse um dos temas mais complexos dessa parte de genética mendeliana, né? Então, se vocês não tiverem dúvidas aqui, podem encaminhar dúvidas por mensagem ou quando estiverem fazendo os exercícios, né? Lançar a pergunta no fórum, né? E estou disponível aí para perguntas que tiverem abertas aqui. A pergunta aqui. Pode dar um exemplo de herança digênica? Sim, herança digênica foi exatamente essa que a gente estava falando, né? Herança com 2 genes. Então, se a gente pensar na questão, por exemplo, lá da epistasia, da interação gênica, né? Se a gente falar lá da questão da crista da galinha, é uma herança digênica. Tem um gene para crista do tipo nós, tem um gene para a herança do tipo rosa, né? Não, rosa, tem o do tipo rosa, tem o tipo ervilha. Quando os dois se combinam, os dois são dominantes, formam o tipo nós. E quando os dois estão ausentes, formam a crista simples. Então, isso é uma herança digênica, é uma característica que é governada por 2 genes, né? Então, existem diversas outras, né? Tem o exemplo lá da cor de pelagem lá dos cães, tem herança, o nanismo também é causado, né, em seres humanos, é causado por 2 genes também, né? A princípio, embora existam outros genes, e etc. Então, já foi já abordado, né? A segunda pergunta, dúvida sobre a última lista? Pode escrever aí que a gente fala aí, né? A lista que foi entregue, né? Eu estou pensando já em fazer um gabarito, um vídeo explicando e dando a explicação, né? Depois de corrigir, depois de dar a nota para vocês, um vídeo com a explicação, né? A, a outra pergunta, genes para crescimento e genes para massa muscular são ligados, são independentes? Olha, a, a resposta mais próxima da verdade que qualquer pessoa pode dar a gente sabe muito pouco sobre isso. É uma herança poligênica. Então, a gente tem muitos genes que
muitos deles apresentam-se em interação gênica, né? Alguns são ligados, então a gente tem, por exemplo, o exemplo de suínos, que eu conheço assim, que eu sei assim de cabeça. No cromossomo 16 dos suínos, existe um bloco de genes, uma região do cromossomo 16, em que existem vários genes para deposição, para promoção do crescimento e da qualidade de carne. Então, eles são ligados, sim, certo? Muitas vezes em mamíferos, né, isso aí também tem, eu já vi também para ovinos e para bovinos, existem regiões cromossômicas específicas que sim, que apresentam uma riqueza aí de genes muito próximos uns dos outros, que têm a mesma função, né, para desenvolvimento muscular, certo? Então, a resposta seria ambos. Tem genes ligados e tem genes dos outros cromossomos, que não são ligados a esse do cromossomo 16, certo? Então, sim e não, né? São ligados? Sim. São independentes? Sim, né? Sim e sim, no caso aqui. Ok? Mais alguma coisa, pessoal, sobre a aula de hoje? Ah, tem questão 3 dos heredogramas. Os pares serão sempre afetados pela mesma característica. Não consigo entender os genótipos que o senhor pede são os genótipos apenas da doença. Sim, sim, sim. Nesse heredograma, você está pedindo uma explicação sobre a interpretação da questão, né? Os pares serão sempre afetados pela mesma característica? Eu não entendi a primeira parte da pergunta, mas o heredograma, ele exige a explicação da doença, sim. A segunda parte da questão, eu respondo que é só as afetadas. Agora, a primeira parte eu não entendi. Se você tiver microfone e quiser falar, pode falar, ou escrever, que eu não entendi a pergunta. Quando você fala de pares, pares seria o casal? Os pais, né, parentais? Vou até abrir a lista aqui para procurar aqui a pergunta para esclarecer melhor. Uhum. É a lista 3, né? Hum, Vamos lá. Colocou um ao lado do outro, três pares assim. Ah, tá. Vou botar para projetar para ver se eu me faço entender aqui. Hum, ok, ok. Vamos lá. Ah, sim. Você está dizendo que tem dois heredogramas, né? Um resultado de um acasalamento entre dois indivíduos, né? Então, deixa eu só pedir para. Então, quando você fala pares, isso é um par e isso é outro par, né? Então, se for isso que você está falando, eu estou esclarecendo o seguinte: a mesma herança está em duas famílias diferentes e essas famílias não são relacionadas. Então, para atribuir aqui, é, são afetados pela mesma característica. Sim. Então, se for, por exemplo, hipertricose, a hipertricose é para as duas famílias. Se for o daltonismo é para as duas famílias. E a ausência do antígeno é para as duas famílias. Então, a resposta é sim. Para os dois pares são para a mesma característica. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal?
Ah, como funciona o teste de paternidade com microsatélites? Foi usado na questão 8 da lista 3. Sim. Bom, deixa eu ver aqui o que exatamente se exige. Pá, pá, pá. Ok. É, basicamente, quando a gente fala em número 103, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, né? Mariana seria filha de Lia e Boris, certo? Então, Mariana é 102, 102. Encarem o 102 como um gene, como se fosse, por exemplo, azão. E encarem 97 como se fosse azinho. Então, Mariana tem 102, 102. Qual gameta Lia produz? Lia produz somente o gameta 102. Então, o outro 102 teria que vir de quem? Do pai. Então, o pai é Boris. Boris poderia produzir o gameta 97 e o 102. É possível que Boris seja o pai de Lia só com base nesse par de microsatélites? Sim. Você vai fazer essa análise para todos os 18 microsatélites, do início ao fim. Ok? E o exame de paternidade, ele trabalha com exclusão de probabilidade. Ou seja, imagine que nós tenhamos um indivíduo que é azão-azinho. A mãe é azão-azão. E o suposto pai é azão-azão. De onde veio o azinho? O azinho veio do pai. Mas o indivíduo que é azão-azão não é o pai nesse caso. Então, é o que a gente chama de exclusão de paternidade. Eu tô meio curioso aqui que eu não coloquei essa parte no vídeo mesmo, não. Mas é bem simples a questão da exclusão de paternidade. Vocês vão me mostrar se existe inconsistência, como nesse caso que eu dei de exemplo aqui. Existe possibilidade de que não seja pai? Se existir, o outro indivíduo lá, que é o Batoré, ele seria o outro candidato a pai. Esse outro candidato, ele é pai? Então é para vocês justificarem. Me fiz entender? Entenderam como é? Acho que eu vou desenhar. Espera aí. Deixa eu colocar um desenho aqui, um esquema. Eu fechei. Bambu, paper. Estão vendo? Não, não estão vendo não, né? Oh, meu Deus. Vamos fazer a projeção novamente. Curioso que eu não estou conseguindo projetar. Vamos para a tela inteira, então. Ah, vamos aqui um caso, né? Então, vamos colocar aqui, indivíduo. O indivíduo, ele seja, digamos, A1, A3. A mãe, ela seja A3,
A3. E o candidato 1, candidatos, vamos colocar aqui, candidato 1 e candidato 2. O candidato número 1, ele é A3, A3, e o candidato 2, ele é A1, A3. Pergunta-se, esse indivíduo aqui, ele é o pai deste aqui? Bom, primeiro, todo gameta produzido pela mãe é do formato A3. E essa mãe é a mãe biológica mesmo que deu à luz a esse animal. E esse indivíduo aqui, ele recebeu um gene A1. De onde veio o gene A1? Do candidato 1? Não, porque ele é A3A3. Veio do candidato 2, que tem o gene A1. Então, é esse tipo de exclusão que vocês vão fazer. Vocês vão me justificar, me mostrar que, a partir de uma resposta, de uma combinação, a gente já tem. A pergunta que tem aqui, deixa eu até parar a apresentação. Um único microsatélite já é suficiente para concluir a probabilidade? Digamos que com uma certa probabilidade, existe uma probabilidade de mutação. Então, legalmente, e até mesmo na prática de exclusão de paternidade dentro de programas de melhoramento genético, a gente usa um painel que tem cerca de 13 a 15 microsatélites. Né? Aqui, por exemplo, dos cães tem 18. Então, vamos dizer assim, essa probabilidade aí vai ser por volta de 90% para excluir a probabilidade. Então, neste exercício, vocês façam de maneira com que identifique todas as falhas. Né? Um só não é suficiente, vamos dizer, ele é suficiente para dar uma determinada probabilidade. Entendido? Então, se você, por exemplo, judicialmente, o laboratório que elabora o exame de DNA, ele tem que colocar a porcentagem de probabilidade de ser o pai e de não ser o pai. Beleza? Na questão 4 da mesma lista, o senhor colocou para analisar alternativas em todas. Vamos lá. Questão 4. Vamos lá. Sim, verdadeiro ou falso. Isso mesmo. É para analisar, né? Então, acho que a única análise cabível aí é verdadeiro ou falso. Só uma luz nas questões 5, 6 e 7. Vamos lá. Uma raça que é homozigoto, mostre como fazer isso. Sim, a número 5 seria você inserir um gene dentro de outra população. Se eu falar mais alguma coisa dessa questão, eu dou a resposta. Mas eu digo que é através de cruzamentos. Eu já dei metade da resposta já. Pronto. Na 6, o alotano, tem uma fórmula na aula sobre como calcular isso também nos cruzamentos. E o 7 também está na aula de cruzamentos. Essas 3 questões estão na aula de cruzamentos. Se eu falar mais aqui, a 7 eu posso esclarecer um pouquinho mais. Aquelas frações, por exemplo, 3 quartos. 3 quartos é 75%. Né? 7 oitavos, ela é 87,5%. Né? E
para atingir 95%, quantos cruzamentos você tem que fazer? Então, você tem que fazer mais do que chegar ao 3 quartos. Tem que chegar ao 7 oitavos, o 15 16, 31 32. Qual é o grau, quantos cruzamentos eu tenho que fazer para chegar ou passar desses 95%? Certo? Gente, difícil é, mas eu considero que isso aqui é fundamental para vocês. Isso aqui é a prática, né? Vai ter gente chegando para vocês e perguntando: eu quero produzir gado holandês. Quantas gerações eu consigo chegar no holandês? E aí vocês vão dizendo pro cara, fala assim: ah, é muito difícil. Eu deixei essa questão em branco na lista de genética. Nem prova era. Ó, vocês estão tendo 10 dias para fazer essa questão. Primeira questão. Vamos lá. Usando os dados abaixo, teste a hipótese de que os números observados em F2 satisfazem 3 quartos, 1 quarto. Ah, tá. Teste de que quadrado? Tem o teste de que quadrado que eu fiz hoje? Então, você vai colocar como observado os números que estão aqui, né? 49 e 12. E, como esperado, o que a lei de Mendel, que diz 3 quartos, 1 quarto, vai colocar. Calcula o que quadrado e demonstra se estatisticamente ele é rejeitado ou não essa hipótese. Bom, bem-vindo à genética. A genética é isso. Genética tem muito mais matemática e interpretação de texto do que biologia mesmo, né? Então, essa primeira... a segunda que depende da primeira, né? Sim. Defina e teste as correspondentes hipóteses de herança digênica. Certo. Bom, é isso. Aqui na primeira, pergunta se é monogênica. Então, na primeira você vai fazer o teste Q quadrado para a herança monogênica. E na segunda você vai fazer para a herança digênica. Ou seja, para, segundo a lei de Mendel, ou para interação gênica, ou para epistasia. Então, basicamente, seria... essa proporção, ela é 3 para 1 ou ela é 9 para 7? Ou ela é 15 para 1? Qual delas tem maior probabilidade? Qual delas é rejeitada e qual delas não é rejeitada à luz da estatística? Ok? Sim, na hipótese, né? Então, na primeira parte, eles... Olha só, vamos voltar lá. Primeira pergunta. É razoável afirmar que os caracteres têm herança monogênica? Você vai fazer as contas e vai dizer, pela estatística, não rejeita essa hipótese. Pela estatística, rejeita essa hipótese. Então, a resposta é sim ou não. Rejeita ou não rejeita. Claro que vocês vão apresentar os cálculos. E na questão número 2, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, só que com a hipótese de que são 2 genes. Então, sendo 2 genes, sendo gene A e B, então só amarelo se tiver azão junto com bezão. E só é preto se tiver... E todos os outros casos são preto. Testa essa hipótese e mostra. Então, não é compatível com digênica. Na prática, é até mais difícil, porque às vezes a gente rejeita a hipótese monogênica, rejeita a hipótese digênica também. Então, é isso.
que é isso que eu posso falar sem dar a resposta, né? Sim, a da lista anterior, né? É, sim, vou fazer sim. E vou colocar nota. Uma coisa que eu prezo muito, eu não faço lista de exercício para punir ninguém, para decoreba ou para. É para aguçar a interpretação de texto e aproximar vocês de aplicações mais práticas da genética. Então, eu não vou fazer lista para dar zero para ninguém, para dar nota baixa para ninguém. Então, vamos aguardar, vamos com calma, vai sair as notas. Ainda tem mais 5 semanas, se não me engano, 5, 6, 7 semanas, sei lá, de aula. E não é para se desesperar, não, gente. Isso aí, imagina se isso caísse na prova. Vocês estão tendo 10 dias para fazer, tem Google. Eu estou dando consultoria para vocês, então fiquem à vontade aí, se qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo bem? Ok, então assim que eu tiver resultado da nota de vocês, eu encaminho via um Excel com os números de matrícula de vocês, as notas, né, de cada uma, e em seguida dou o gabarito, né, um vídeo explicando para vocês entenderem. Beleza? Então, se não tiverem mais perguntas, tem misericórdia? Olha, gente do céu, vai ter sim, vou ter misericórdia, pode ficar tranquilo. Eu vou resolver aqui a, a, as questões que vocês já enviaram, vou lançar a nota e tentar fazer o vídeo aqui para dar explicações. Beleza? Então é isso, pessoal. Até semana que vem, então. Bom final de semana para vocês. Até mais.